Boa noite, meu povo, tudo bom? Boa noite, Rai. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Aninha. Tudo bom? Como é que você está? Beleza, tudo bem. Boa noite, boa noite. Rapaz, estou vendo carinhas novas aqui, estou vendo muitas pessoas já conhecidas, Brunão, como sempre, aí dentro do projeto. Ana agora está mudando de cadeira, né, Ana? É, Saindo da cadeira de, de participante para vir para palestrante, contar esse projeto para a gente. Bom, como eu sempre gosto de falar, vamos respeitar quem chegou no horário, a galera vai chegando sempre depois aí, então já é. A Edileia, prazer, Edileia, quanto tempo você não aparece? Tudo bem, Rai? Tudo Boa bom? noite, pessoal. Também aí sempre acompanhando o projeto, obrigado. Sandra não conheço ainda. Sandra é Marcelo, fera, tá fera do blockchain. vários rostinhos novos aí, o Marcos também. Prazer, pessoal. Obrigado por estar presente aí nesse bate-papo que a gente vai ter hoje. Explicar para vocês um pouquinho como que a gente Marcelo de faz. Carvalho, Carolina, também estou vendo, Luiz Fernando, tem muita gente conhecida aí. Bom, como é que funciona o nosso bate-papo aqui? Ele tem nome de mesa redonda, não à toa, tá? Aqui não é uma live onde vocês vão ficar ouvindo a Ana e o Adson e a minha pessoa falando. A ideia é que todos vocês participem, por isso que a gente chama de uma mesa redonda, até porque o nosso público permite isso, é um público bastante curioso e também não é um público muito extenso. Talvez se um dia esse projeto chegar a 100, 200 pessoas assistindo, talvez fique um pouquinho complicado esse modelo, mas a gente vai se adaptando, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana. Ana, boa noite, muito obrigado por estar aqui, comprando o projeto, participando, ajudando a gente a disseminar um pouquinho do conhecimento. E o que eu tenho gostado de dizer que é provocar inquietude, né? Provocar inquietação, provocar desconforto, e é para isso que a gente está aqui, tá bom? Obrigado e a palavra é toda sua. Valeu, Rai, obrigada. É um prazer estar aqui dessa vez do outro lado, né? Esse projeto é muito bacana. Como você falou mesmo, a ideia é uma troca, né? Um bate-papo. A gente está aqui hoje para falar um pouco dessa experiência e também aprender, né? A gente está na jornada e é uma jornada, não é um projeto, tá? É uma coisa que é constante, em constante aprendizado. Estou feliz aqui de ver a galera, a nossa galera lá do XBA, tem um pessoal também que a gente se esbarra aí nos eventos de blockchain, nos eventos de inovação. Espero que a gente consiga gerar essa inquietude aí que o Rai sempre fala. Mas aqui, para as pessoas que não me conhecem, né, eu atuo na área de TI há mais de 20 anos, sempre, o meu background é desenvolvimento, mas eu já estou há bastante tempo aí liderando equipes. Eu, além de trabalhar com tecnologia e nessa gerência de equipes de tecnologia, eu também sou mentora de negócios, eu mentoro startups, eu atuo como mentora na ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, atuo na Inovativa Brasil também como mentora, e tem totalmente fit com o que eu atuo hoje, né, na área de inovação. Eu sempre coloco, assim, a minha atuação com as startups de uma forma bem ampla, pego qualquer tipo de negócio e com isso eu aprendo muito e trago para todos os outros âmbitos da minha vida. Também dou aula no BBI de Chicago e faço parte também da Jornada Colaborativa, é uma comunidade virtual, né? A gente é muito focado em agilidade, liderança, inovação. É uma comunidade fantástica, pessoal, convida todos a participarem. E lá na jornada colaborativa, eu atuo no squad de organização de eventos e também já liderei a curadoria de um livro. O objetivo maior da jornada é você
a gente transmitir, trocar conhecimento, transformar vidas por meio do conhecimento. A gente escreve livros, a gente faz palestras, summits e tudo que a gente arrecada com o royalty dos livros e também com as palestras a gente doa para instituições carentes, né? Então esse meu último livro foi bem bacana, teve o lançamento aqui no Rio de Janeiro, aí a gente se conhece, trabalha junto já há um tempão, veio gente do Brasil todo que a gente nunca tinha se visto presencialmente. Eu vou aproveitar hoje, falei até aí com o Rai, consegui 5 livros para doar aqui para o pessoal, hein? Para quem ficar até o final. Então, vão ser 3 livros de transformação digital no Brasil, também esgotou. Opa, Luiz Fernando, boa noite. Esgotou o livro de transformação digital no Brasil e o livro que eu fiz parte eu liderei a curadoria, é o RPA Hiperautomação. E eu vou conseguir fazer o sorteio aqui de 2 livros de RPA hoje. E hoje, pessoal, em Furnas, além de todas essas outras iniciativas que eu atuo aí no mercado, em Furnas eu estou, no momento, liderando aí o departamento de transformação digital, né? Então, lá no departamento a gente tem algumas vertentes, nós estamos organizados em tribos, eu vou explicar um pouco mais para vocês, e esse produto que a gente vai falar mais aqui hoje é um produto da tribo de monetização que o Adson, que está aqui comigo, vai se apresentar também, é o Tech Lead dessa tribo, tá? Então, assim, o nosso objetivo hoje é falar um pouco desse produto, que foi um primeiro produto lá dessa tribo, mas falar também de 2 outros produtos que a gente está para lançar aí, e a gente quer já sentir aí de vocês como é que vai ser o entendimento desse produto. Pessoal, espero que o nosso papo seja bastante proveitoso e instigante aí na curiosidade do pessoal. Bruno, quer falar? Eu quero porque eu fiquei extremamente impressionado, Ana, porque além de tudo isso que tu trouxe, tu ainda consegue ser corredora 5K também, né? Verdade. Isso é fenomenal. Então, putz, ainda corredora 5K. Parabéns, tá? Vi o post muito legal. Parabéns. Pô, legal, legal. Olha, esse é um outro lado que eu descobri na pandemia, tem 2 anos e pouco, que eu estou realmente muito focada, gente. Eu perdi muito quilo, tá? Vocês não estão nem me conhecendo. E quem me conheceu e me vê agora, eu perdi peso, eu sempre fui muito agitada. O Marcelo de Carvalho, que está aqui, ele é meu substituto, né? Lá no departamento. Ele sabe como eu sou agitada. Mas, olha, você cuidar da sua saúde, você correr, se exercitar, você tem um foco maior, sabe? E você se sente muito bem. Eu estava falando com os rapazes outro dia lá do time, até a sua imunidade muda, gente, porque eu não fico mais doente, sabe? Eu não fico mais doente. E estou muito feliz mesmo, estou me superando. Esse foi a primeira corrida de rua, tá? Eu estou treinando já um tempão, foi a primeira corrida. E eu vou dizer que não foi fácil não, tá, Bruno? Pô, cheguei mal no final, mas cheguei. Isso aqui até lava e filtra a alma, né? Isso é bom. Valeu. Fala aí, Adson. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Adson, né? E eu sou desenvolvedor de software há bastante tempo, né? Sou pai da Liz e trabalho lá com a Ana, com o Marcelo de Carvalho também, que está aqui nessa conversa, né? No departamento de transformação digital. Hoje em dia, eu atuo como desenvolvedor, especificamente na tecnologia blockchain, lá na Eletrobras Furnas, juntamente com a Ana, com o Marcelo de Carvalho, com o Felipe Rocha. Então, a gente tem uma equipe aí super unida e inovadora. É isso aí, é um prazer poder compartilhar aí o projeto que tem dado certo, está em constante evolução. É um prazer compartilhar com vocês. Vamos embora, vamos que vamos. É isso. Ana,
E, Adson, então conta para a gente um pouquinho desse projeto, como é que surgiu essa iniciativa dentro de Furnas. Para quem não tem o costume de participar aqui, eu faço um breve alinhamento com os participantes que vão vir aqui falar com a gente, até para que eu não já faça aqui perguntas tendenciadas. Então, eu também estou curioso para saber como vocês, vou deixar eles falarem. Então, eu sei muito pouco sobre o projeto, até falei com eles, não me contem muita coisa, porque eu quero também descobrir junto com o pessoal, ter a mesma experiência, para que a gente possa ter uma coisa mais fluida. Então, Ana e Cláudio, a palavra é toda de vocês, e conforme for, a gente vai entrando aqui. Pessoal, quem tiver interesse de fazer perguntas, é só levantar a mãozinha, e aí a gente abre o mic aqui, vocês fazem a pergunta direto para os participantes, tá bom? Não fica uma coisa fixa comigo. Obviamente que eu vou fazer algumas perguntas, vou dar uma organizada, mas participem, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, pessoal. Bora para o evento, que eu acho que vai ter muita coisa bacana para a gente aprender hoje. Legal, Rai. O Felipe, que o Adson acabou de falar, entrou aí agora. Boa noite, Felipe. Ele atua aí com o Adson junto nesse squad aí desse produto. E a Carolina Ramalho, eu não sei se essa Carolina é a Carolina, hein, Adson? Sou eu. A Carolina faz parte aí do squad também. Desse produto, e eu falei com ele, gente, eu expliquei, né, aqui no X-Hub como é que funciona, é uma mesa redonda, então o pessoal pode falar aí junto com a gente tranquilamente, tá? Mas antes de começar a falar exatamente do produto, eu combinei aqui com o Adson da gente dar um overview para vocês da empresa e da nossa organização interna, até para chegar nessa questão que o Rai falou aí, como é que a gente chegou aí, como é que a gente criou esse produto, né? Então, Furnas é uma empresa que foi uma empresa pública, estatal, até julho agora, tá? O último, na verdade, 13 de junho. Então, assim, os processos ainda estão começando a mudar, tá, pessoal? Começando a mudar. A cultura é uma cultura estatal ainda. O nosso negócio é geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Tá? Então, Furnas é uma das grandes empresas do Grupo Eletrobras. A gente faz parte de um grupo onde a Eletrobras é a holding. Então, a Furnas hoje está distribuída em todo o território nacional, 15 estados e no Distrito Federal. A gente tem usinas, subestações espalhadas por todo o Brasil. E, assim, 94% da nossa geração é de energia limpa. Então, isso é bem significante, e nesse momento, né, que ESG, sustentabilidade, está super em voga, é uma grande oportunidade aí para a gente pensar em soluções nessa linha. Quando eu assumi essa gerência, foi bem em 2020, em fevereiro, pessoal, fevereiro de 2020. Não sei se vocês lembram, 18 de março teve o lockdown, né? E eu assumi a gerência, eu estava com uma viagem para o exterior marcada, eu não tinha como desmarcar, estava tudo marcado, eu assumi em fevereiro e viajei. Quando eu cheguei, lockdown. Quer dizer, a gente trabalhou, o Adson, por exemplo, já trabalhou comigo em uma outra gerência, muitos anos antes, né? Mas a gente teve uma passagem breve. Eu conhecia todas as pessoas, nós éramos uma empresa pública, todo mundo concursado, mas trabalhar diretamente, eu não tinha trabalhado com todos eles, né? Eu vim de uma gerência anterior, era uma gerência que cuidava de análise de negócios, dados, e a gente juntou com um time de dev, que cuidava mais do desenvolvimento das soluções. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, foi criada a área, eu falei, bom, qual é o nosso propósito? Eu preciso alinhar para cima, qual é o propósito dessa área? Então, eu defini nossa ambição digital. Qual é a nossa ambição digital, né? O Gartner fala muito sobre isso. Então, a gente definiu essa ambição, esse propósito. A gente definiu uma estratégia para
atingir esse propósito baseado em 3 pilares, né? Tinha um pilar muito forte em cultura, que é o pilar destreza digital, um pilar focado em dados e analytics, e um pilar focado em fundações digitais, a gente chama de fundações digitais. Então, assim, nesse pilar é onde a gente realmente constrói as fundações para os nossos produtos digitais. E todas as iniciativas estão baseadas, são alocadas nesses pilares da nossa estratégia de transformação. Então, aprovei essa estratégia, a gente partiu mais da gente, né, do que de fora para a gente, essa estratégia. A gente tinha as linhas macro, e, assim, a inovação fazia parte da estratégia da empresa, mas como um tópico muito maior. Então, a gente definiu essa estratégia e eu e o Marcelo de Carvalho especificamente, conheceu uma empresa muito focada no ramo de energia, que ajudava as empresas a criarem o seu plano de transformação digital, baseado no gap analysis de na verdade, um questionário da Carnegie Mellon, vendo qual era o nível de transformação digital da empresa. Você define aqueles gaps e faz o seu plano. A gente vendeu essa ideia para a diretoria, né? E o nosso diretor na época era o Luiz Carlos Sioc, fantástico, que dava muito apoio para a gente. E ele participou ativamente da definição do plano de transformação digital, tá? Pessoalmente, elencou alguns executivos da empresa, a gente, juntos com a consultoria, definimos o nosso plano de transformação digital, alocados nesses pilares da nossa estratégia, e começamos o trabalho com aquele plano definido. Então, assim, se eu posso dar uma dica para vocês, isso foi um fator crítico de sucesso para a gente, tá? Essa organização preliminar. E aí, quando a gente começou a executar lá o nosso plano... Opa, Léo levantou a mão aí. Continua, Aninha. Daqui a pouco, na hora que você der uma pausa, a gente chama ele, né, Léo? Vai lá. Então, aí, com esse plano definido, a gente falou assim, a gente precisa se organizar também internamente. E, na verdade, assim, o pessoal todo, como eu falei, pessoas que trabalhavam com o transacional, o tradicional, tá? Todo mundo tinha o mindset do business as usual. Então, foi um trabalho também ali de fazer a mudança no mindset também da equipe. E, para ajudar, eu usei muitas técnicas, assim, muito voltado para o management 3.0, sabe? Empoderando os times, colocando os times de uma forma autônoma, autogerenciada, e eu ali com o papel de tirar os impedimentos. Um ambiente de muita confiança, pessoal, muita confiança, confiança na minha liderança, confiança entre eles, né, para que a criatividade e as soluções pudessem fluir. E para tangibilizar isso, a gente se organizou e tudo feito de uma forma muito colaborativa, tá? A minha gestão é muito colaborativa. A gente discutindo junto, criando junto, e as decisões mais importantes que surgiram nesse período foram decisões em conjunto, tá? Eles estão aqui, podem me contradizer também, porque o nosso ambiente é tão seguro que vai nesse nível. Mas aí, o que a gente se organizou? Nós criamos tribos, né? A gente tem uma tribo, que é uma tribo Data Analytics, que o pessoal trabalha mais com dados e tal, com as fundações digitais. Temos uma tribo de RPA e hiperautomação, né? Que a gente faz as mudanças significativas nos processos. É uma empresa com muitos sistemas legados, pessoal, muito trabalho manual. A gente perdeu muita gente, vamos perder ainda, né? Certamente aí com a privatização, mas a gente já tinha perdido 1.500 pessoas no final de 2019. Então, assim, esse trabalho com RPA foi muito demandado também. E uma tribo que a gente chamou a tribo de monetização, onde a gente focava mais falando daqueles horizontes de inovação da McKinsey, né? O H1,
mais focado no core business, que a gente viu muito lá no nosso curso, né? Não vou dar aula aqui, né, do nosso curso. Mas a tribo de monetização é mais focada do H2 para o H3. E foi o que aconteceu com esse projeto que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente conseguiu criar um novo modelo de negócio para Furnas, né? Então, além de Furnas comercializar energia, gerar, transmitir, também hoje vende certificados de energia renovável, que é o assunto que a gente vai falar, né? Então, essa organização ajudou muito o pessoal a mudar esse mindset, pessoal. A gente entende que a transformação digital tem muito mais a ver com pessoas do que tecnologia. A tecnologia é um meio para a transformação digital acontecer. No pilar Digital Dexterity, a gente trabalha muito a cultura da empresa como um todo, mas a gente precisou muito trabalhar a cultura da nossa equipe também, sabe? Muito a cultura da nossa equipe. E isso a gente teve sucesso com algumas atividades, essa organização, a gente se chama, tem um desenho da nossa organização, sabe? Das tribos, elas se relacionando entre si, e a gente tem uma máxima que é: nós somos uma forte rede de conhecimento e colaboração, né? Todas as tribos colaborando entre si e crescendo junto. Isso está, assim, se tornando de uma forma bem orgânica, assim, os projetos surgem, os produtos novos surgem, e o pessoal cada vez mais em sintonia, sabe? Cada vez mais em sintonia. Não sei se passei muito aí da pergunta do Léo. Fala aí, Léo. Imagina. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom. Bom, vamos lá. Não, genial. Até só para aproveitar o time que você falou, quando você teve esse engajamento aí do alto escalão, vamos dizer assim, tornando uma agenda pessoal para liderar a transformação, como é que vocês conseguiram isso? Né? Porque que nem você chegou nesse novo modelo de negócio porque a transformação ela recebeu um suporte, um apoio para que ela pudesse acontecer, né? Como é que vocês conseguiram engajar a alta liderança a desapegar aí num barco bem arriscado? Excelente pergunta. Em todas as tribos, tá? Em todas as equipes, a gente tem um modus operandi, um processo nosso muito baseado no Lean Startup. Tá? Eu tenho muito cuidado ao falar isso, porque para não ser mal interpretada, né? Porque a gente executa, tá, Léo? A gente executa. O negócio é botar para fazer. Não é que não tenha planejamento, mas a gente tem mais execução, sabe? Mais execução do que planejamento. A gente executa, naquele círculo do Lean Startup, a gente executa, a gente mede, a gente aprende e volta a construir de novo. Aquele build, measure e learn. A gente aprende com a roda andando, a gente errar é muito bem-vindo para mim, tá? Porque é um aprendizado, a gente busca errar pequeno, aprender rápido e retomar o nosso círculo, né? E aí, nessa linha, de fato, pessoal, isso é inevitável. A gente teve já um apoio maior, a gente teve esse patrocínio, tá? Quando eu cheguei com o meu superintendente, porque lá em Furnas tem a diretoria, a superintendência, a gerência de departamento, algumas áreas que é a minha gerência, e algumas áreas têm gerência de divisão. Então, quando eu cheguei, assim, a gente teve total apoio da alta direção, mas eles não sabiam exatamente o que era, né? Não sabiam exatamente o que era, mas nos apoiaram. Eu te digo que essa nossa estratégia de atuação, de executar e mostrar o que está sendo feito, mostrar resultado, foi o que conquistou, tá? Eu entendo que isso foi o que conquistou. A gente não ficou só no papel, aquele business plan bacana.
a gente teve a assinatura do nosso... Fala aí, Marcelo de Carvalho, que eu sempre esqueço o termo. Não é um termo de cooperação técnica. Protocolo de intenções. Protocolo de intenções. A gente atuou com uma startup, olha isso, Léo. A gente atuou com uma startup, numa empresa pública. Então, a gente pediu a assinatura desse protocolo de intenções, o nosso diretor assinou e a gente começou a experimentar. O primeiro experimento não saiu o que a gente imaginava. Não estava a equipe da Carolina, que é a Carolina Ramalho, que está aqui, ela é da área de negócio. A gente não estava com essa área de negócio, tentou uma outra área, experimentou, viu que não estava legal, a gente teve que pivotar. E a gente mostrou. Tem sempre um risco, né? Tem sempre um risco, e eu vou te dizer o negócio. Risco é meu sobrenome. O pessoal fica maluco aí comigo, porque eu prefiro pedir desculpa do que com licença. E ainda mais na nossa cultura, entendeu? Se você pedir muito com licença, a pessoa não vai te deixar passar, sabe? Não vai te deixar passar. Então, a gente caiu fazendo, né? O Adson, o Felipe, eles são pessoas de... Sabe aquelas pessoas de acabativa, né? Tem os de iniciativa, tem de acabativa. Eles são. Então, a gente estava com aquele propósito muito claro, a gente experimentou pequeno, viu que funcionou. Eu acho que isso daí que fez a gente ganhar ratificar aquele patrocínio que eles não sabiam exatamente aonde ia chegar, entendeu? Só fazendo uma complementação nesse tema que a Ana colocou, eu acho que tem uma palavra muito importante que chama-se engajamento. Existe a Ana tem uma grande capacidade de engajar a equipe, entendeu? Sob o ponto de vista de transferir a responsabilidade mesmo, de transferir empoderamento para a equipe poder estudar, correr atrás para aprender, desenvolver. Eu acho que, basicamente, essa palavra ela meio que diz tudo. E tem outra coisa interessante que é a capacidade da gente conseguir assimilar o seguinte, ó, a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem neste momento. É isso. Basicamente. E aí, a gente, com aquele recurso que a gente tinha no momento, a gente fez o melhor que a gente podia e convenceu, né, e conseguiu mais recurso, né? E aí vieram novos desafios, né? Maiores desafios também. Rai, quer perguntar? Ô, Adson, eu fiquei, rapaz, com uma pulga atrás da orelha aqui, que a gente está nessa parte de cultura, desafios, etc. E você, enquanto team lead, estava na frente do pessoal ali, vamos dizer assim, do acabativo, né, do seu time acabativo, e não do time da iniciativa. Cara, como que foi atuar na transformação de mindset da galera? E aí eu não sei se você teve necessidade de transformar nessa posição de team lead, porque do lado de fora, quem está aqui, eu como um brasileiro, um CPF, a gente sempre imagina que dentro de uma estatal, de uma empresa governamental, o pessoal tem muito mindset daquele, sempre foi assim, sempre deu certo assim, por que a gente vai mudar? Como é que foi essa questão? Porque eu acredito que a Ana deve ter vindo com vários desafios para vocês, que vocês nunca tinham feito nada disso, e aí é o que eu estou falando da Ana, mas a posição de liderança da empresa. Como é que foi para você na posição de team lead, numa empresa estatal, lidar com esse comportamento de mudança de mindset, vamos dizer assim, quase que disruptivo? Exatamente, síndrome de Gabriela. Ótimo, Marcelo. Eu tinha esquecido desse jargão, mas é exatamente, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, a gente tem muito isso, né? Eu tive uma experiência também de gestão numa empresa estatal no mercado de energia nuclear. Acho que não faz muito sentido entrar nessa questão. E eu sofri bastante com um pouco sendo líder, então eu sei um pouquinho o que a Ana pegou. Mas vocês estão num setor de transformação e vocês precisam basicamente virar a casa de cabeça para baixo. Então, eu queria saber do Adson, que estava ali na ponta, muitas das vezes recebendo, às vezes, ou resistência ou apoio do time. Como que foi isso, cara? Tá ali na ponta, direto com quem é o acabativo. Vou chamar de acabativo aqui. Eu acredito que nada é tão simples quanto parece, né? A gente tem problemas, com certeza, no dia a dia. No mundo real, a gente tem problemas, né? Então, a gente não
o Felipe está aqui, a gente nem sempre está alinhado sobre o que a gente precisa fazer para poder chegar no resultado. Mas uma coisa a gente sabe, a gente tem a capacidade de entender que a gente tem a meta para ser entregue. Então, a gente tem compromisso com meta. Esse é uma coisa importante que eu acho que é importante. A gente definiu nossos OKRs, tá? Juntos, isso. lá na equipe. Exato. Então, a gente, sabendo das metas, sabendo dos desafios, a gente tinha um objetivo, que o objetivo é entregar o MVP, entregar as funcionalidades, entregar o que precisava ser feito. E, cara, viramos noite, entendeu? Por quê? Porque o objetivo tem que ser cumprido. Basicamente, eu poderia dizer que seria uma automotivação sob o ponto de vista de conseguir realizar algo importante. Eu acho que, basicamente, é isso. Problemas nós tivemos? Sim. Sob o ponto de vista da parte de infraestrutura, que tem que mudar o mindset também da área de infraestrutura, em trabalhar com a nuvem, trabalhar por exemplo, com a tecnologia descentralizada, e a pegada exatamente outra, né, sob o ponto de vista tecnológico. Então, tem que ser capaz de executar a transformação digital, não só internamente, mas também com os pares, né? Eu acho que, basicamente, flui por aí. E isso vem se aplicando não só nesse projeto, mas também em outros, né? Eu acho que é meio que o DNA. A gente entendeu isso, né, Ana? Isso aí. Meio que o DNA. E você entende que esse DNA é um DNA da equipe de vocês? Vocês estão contaminando todo? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão sendo a pontinha de inquietação dentro de Furnas? Inclusive, volta e meia tem não precisa citar o nome, é um fulano aqui, outro ali, pô, lá vem a Ana não para. Mas é isso mesmo, a gente tem que experimentar, a gente tem que... Está incomodando, tá bom, né? Exatamente. Acho que é basicamente isso mesmo. O meu apelido lá é a incendiária. Aí, tá vendo? Chega botando fogo, né? Chego botando fogo, gente. E uma coisa que eu me descobri também, nessa jornada ali dentro de uma empresa estatal, e eu vi isso outro dia do meu coordenador lá do BBI, e eu achei fantástico. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, do profissional nexista. Pesquisem isso, que busca o nexo nas coisas. Uhum. Tem o generalista, o especialista, e agora o pessoal tem falado muito do nexista. Busca os porquês, né? Busca os porquês. É uma pessoa, assim, ele não sabe tudo, que sou exatamente eu, tá? Eu falo muito isso com o Marcelo de Carvalho. Eu não sei tudo. Nossos times são muito distintos, muitas tecnologias distintas, mas eu consigo captar a essência. Tem um colega nosso que não está aqui, não entrou no nosso bate-papo, mas quando eu vi assim, o termo nexista, eu remeti muito para essa definição do Braga, gente, que ele fala o seguinte: você tem a amplitude de um oceano na profundidade de um pires, e você sabe quem tem mais conhecimento profundo. Eu não sei a profundidade total, mas eu sei quem tem, sabe? E eu consigo conectar essa pessoa com essa pessoa e mostrar o propósito sempre. Acho que alguém colocou aqui no chat, não sei se foi o Léo. É propósito claro, entendeu? É isso aí. Metas, objetivos. Eu conecto essas pessoas, mostro o propósito e a gente faz a coisa acontecer. E isso que o Rai falou, assim, da gente estar... nem falou assim contaminando, contagiando positivamente. A gente tem visto muito isso. E essas práticas ágeis, né, da gente energizar as pessoas, capacitar as pessoas, a gente empoderar, como o Adson falou, né, eliminar as restrições. A gente está falando aqui, né, de todos aqueles pontos do Management 3.0. Isso gera
o engajamento, que o Adson falou, sabe? É Gera o engajamento. retroalimentado. A gente passou por problemas, falou, Ana, não estou conseguindo, me ajuda aqui. E ela foi lá e correspondeu, entendeu? Então, ela não pode esperar outra coisa de mim, eu também tenho que corresponder, entendeu? É retroalimentado. E no ambiente estatal, a gente tem que ter muito jogo de cintura e realmente para fazer isso acontecer. Eu falo muito pro pessoal, sabe? Eu vim antes de Furnas, gente. Eu não sou... Eu sou o Marcelo de Carvalho é de uma leva e Felipe depois de mim, né? Eu fui de uma leva anterior a eles, mas também sou considerada nova em Furnas. Eu vim de uma multinacional, eu trabalhava na Nestlé, né? Era um pique totalmente diferente. E eu fico triste, tá? Quando eu ouço pessoas assim como o Rai falando, pô, eu sei que lá na estatal é assim, como é que é a síndrome de Gabriela? Cara, assim, a nossa equipe, é o que o Adson falou, virou noite. Virou noite. Eu acho que a gente pode até começar a entrar aqui no produto propriamente dito, né? Que esse produto que a gente vai apresentar aqui para vocês, eu vou até apresentar um vídeo antes do Adson, um vídeo de 1 minutinho só para vocês, antes do Adson explicar nos detalhes, mas esse produto, a gente começou o projeto, pessoal, para vocês terem uma noção, entre o início do projeto e a primeira venda foi menos de 1 ano. Só que nesse início do projeto, eu sempre falo uma coisa, e eu já falei em algumas lives sobre esse nosso projeto, até que com a minha queridíssima Sandra Heck, que ela, gente, é uma pessoa ilustre que está no nosso bate-papo hoje, tá? Ela é presidente do Ecolab, só falo isso para vocês. Nada. Estou aprendendo Olha, aqui demais. incrível. Amei Estou super honrada aí com a presença dela. Então, eu sempre falo isso, que é muito emblemático. Quando a gente começou a se relacionar com essa startup e tal, e a gente viu, pô, vamos investir, a tribo de monetização, a gente quer sair da caixinha, pensar fora do negócio que a gente faz hoje. Vamos pensar em blockchain? Começamos a conversar com a startup, eu e o Marcelo de Carvalho, a gente estava indo por um experimento, aí entrou o Adson, o Felipe, e a startup um dia estava falando, vamos embora, né? A gente, lá numa primeira reunião, já falando de um monte de ideias no design thinking, aí o Adson parou. O Adson é muito assim, tá, pessoal? Parou a reunião, assim, já tinha uns 30 minutos de reunião, ele parou e falou assim, tá, antes da gente começar, será que vocês poderiam me dizer o que é blockchain? Exatamente. O que é blockchain? E isso foi num período, assim, entre ele perguntar o que é blockchain e a gente fazer a primeira venda, teve menos de 1 ano. Menos de 1 ano. A gente usou agilidade na veia, Lean Startup, o pensamento enxuto, pessoal, pensamento enxuto e customer-centric. A Carolina está aqui também, viveu muito isso com a gente é um squad multidisciplinar, né, com pessoas do negócio, a gente de dev, o pessoal de infra, e todo mundo foi crescendo junto, assim, com essa multidisciplinaridade e o propósito sempre, tá? Então, esse projeto, a gente teve o MVP em 4 meses, a gente teve uma auditoria nesse período, né? Porque quando você pensa em blockchain, a gente criou, né? A gente criou junto com a startup um outro conceito. Você tem o MVP, que é o produto mínimo viável, e você tem o MVE, né? Que é o ecossistema mínimo viável que aquele produto blockchain vai interagir. Então, a gente criou em paralelo tanto o MVP quanto o MVE, e com 5 meses de projeto, a gente já teve uma auditoria em cima do nosso MVP. Tá? Com 8 meses, ele estava em produção e vendendo o MVP. Repare que foi o MVP, o MVE, eu diria o MVA, de aprendizado, porque a gente, eu vou te falar, a gente teve que fazer tudo isso ao mesmo tempo de verdade, porque a gente não... o Felipe já tinha um certo conhecimento sobre blockchain, e eu era -3.
Então, a gente teve que realmente correr atrás, estudar bastante, em paralelo ao próprio projeto, né? Pô, Ana, você contou um tanto aí, eu fiquei curioso, cara. Então, apresenta esse produto para a gente. Vou apresentar aqui, vou compartilhar aqui a minha tela. Só é um videozinho de 1 minutinho, pessoal. 1 minutinho só, porque esse vídeo é muito bonito, sabe? Eu gosto de apresentar. Estão vendo minha tela aí? Não. Ih, não sei se vai sair o som. Me digam se tem som. Furnas apresenta sua plataforma digital de emissão e comercialização de certificados próprios de energia renovável. A plataforma RECFI. Os certificados RECFI permitem a comprovação da origem renovável da energia consumida e, consequentemente, o atendimento de metas de sustentabilidade com as quais organizações estão comprometidas. Cada certificado equivale a 1 megawatt-hora de energia renovável gerada. Os compradores podem abater o montante de energia certificada das suas emissões de gases de efeito estufa no escopo 2 de emissões indiretas pelo consumo de energia do Programa Brasileiro GHG Protocol. A plataforma RECFI conta com a tecnologia blockchain de ponta a ponta, conferindo segurança e credibilidade desde a emissão do certificado até a sua comercialização para o cliente final. A plataforma RECFI tem a garantia de Furnas, uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do Brasil, e representa uma alternativa segura e atestada por auditor independente. Para mais informações, acesse furnas.com.br. As empresas interessadas podem entrar em contato através do e-mail ce@furnas.com.br. Arrepiei, Ana. Não é? Top demais ser brasileiro e ver um negócio desse acontecendo dentro de casa. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Realmente é E assim, pessoal, uma coisa muito disruptiva foi a Carol, olha, a Carol participou totalmente, e aquele @Furnas, podem mandar que vai cair lá na caixa da Carol e ela está pronta para vender RECFI, hein, pessoal? Verdade. Está pronta para vender. Então, assim, a gente criou, pessoal, a área de tecnologia, porque a área de transformação digital hoje está dentro de uma superintendência de tecnologia da informação. A gente participou diretamente na construção desse novo modelo de negócio. Vocês imaginam isso? Eu fiquei muito emocionada, sabe? A gente está lá, junto com as áreas de negócio, com a diretoria executiva, chegando num valor de um REC, sabe, para ser um novo negócio para a Furnas. Eu considero, eu falo para vocês, eu já trabalho há muitos anos na área de tecnologia, mas eu acho assim que no momento da minha carreira é o melhor momento da minha vida, sabe? Eu escrevi até um artigo lá para a IT Media falando sobre isso, né? Como a área de tecnologia voltou ao protagonismo, né? Desde a época que eu entrei, sabe? E a gente tem tanta coisa bacana sendo feita. A gente está com outros produtos aí para lançar e está hoje fazendo parte do negócio, né? Apoiando mais diretamente a geração de receita. É o primeiro produto digital que está gerando receita. É a inovação que saiu do papel e gerou boleto, sabe? É essa a nossa inovação. E aí o Adson pode falar um pouco mais detalhadamente, né, Adson, do que é o RECFI e o que ele está virando, que vocês vão ser os primeiros a saber hoje, tá? Uma novidade aí. Boa noite a todos. Gente, Watson, Ana, vocês não mostram para eles o próprio certificado que vocês receberam? Não tem aí? A gente recebeu um certificado, RECFI. Ah, mostra aí. Quem está com o seu certificado aí para compartilhar? Vocês estão aí? Eu estou na minha máquina de casa. Eu vou mostrar, vai fazer parte da apresentação aqui, eu vou mostrar. Ah, ele mostra. O Adson mostra o certificado. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar só esse cara aqui. Não, compartilhei o cara errado. Desculpa, galera. Espera aí, deixa eu compartilhar esse direito.
desktop. Estão vendo aí minha tela? Sim. Então, pessoal, basicamente, como é que funciona o Hackify? A gente recebe, basicamente, a gente inicia o trabalho, né, o processo de negócio do Hackify, recebendo dados de geração de energia. Basicamente, a gente recebe esses dados de geração de energia. Na verdade, a gente busca, né, entre as áreas internas de Furnas, que os dados totalmente validados, os dados já confirmados, e a partir desses dados, no caso de um determinado empreendimento, no caso, por exemplo, a usina de Simplício, a gente recebe esses dados com todas as informações de área, né, vamos dizer assim, É o que está falando? Geração? de geração, exatamente. Os megawatts. Exatamente. Megawatts-hora, ou seja, os dados detalhados ali para a gente diariamente. Então, a partir desses dados, a gente consegue gerar tokens de evolução. Esses tokens de evolução que nos permite gerar o certificado. Entendeu? Basicamente, a gente está falando aqui de criação de tokens. Então, a gente pega esses... O que significa tokens? Tokens são qualquer representação de um ativo do mundo real dentro do ambiente digital, perfeito? Então, a gente consegue representar esse megawatts-hora através de tokens, que a gente chama de tokens de evolução. Por que de evolução? Porque a gente tem o registro diariamente. Por exemplo, dia 1 de outubro, dia 2 de outubro, dia 5, e assim vai, até fechar um token de evolução do mês. Tá? E a partir desse token de evolução, a gente faz a emissão dos chamados tokens fungíveis, né? São aqueles tokens que a gente vende efetivamente. Tá bom? Basicamente, a gente, nesse projeto, a gente já conseguiu vender 2 milhões de certificados, tá? Para algumas empresas. Esses dados eles vêm do sistema de medição de faturamento aqui da nossa empresa, tá bom? A gente consegue segregar esses dados tanto por empreendimento, tanto por... a gente sabe exatamente qual é a usina que veio, aquele dado, qual é a unidade de geração que veio aquele dado, a gente consegue identificar isso, e a gente consegue criar, no final das contas, um estoque de energia. Basicamente é isso. A gente cria um estoque de energia. E, no caso, como a gente está lidando com usinas hidroelétricas, são estoques de energias renováveis. Tá bom? Como eu falei, a gente consegue, a partir daí, desse estoque, a gente consegue criar os tokens de energia e gera o próprio certificado. Esse aqui é um exemplo de um certificado. Tá vendo? É um certificado, né? Aqui é um template dele, né? Vamos dizer assim. E, basicamente, a gente tem o resumo do certificado, a data que ele foi gerado, a gente tem a quantidade de energia que ele foi, que esse gerado tem somado nele, né? A gente tem detalhes de consumo de energia, ou seja, onde esse certificado está batendo, vamos dizer assim, o consumo de energia. Como assim, Adson? Onde que esse certificado está batendo o consumo de energia? Basicamente, o negócio do Hackify é o seguinte, permitir para que as empresas que são grandes consumidores de energia, elas consigam colocar no seu relatório de sustentabilidade, elas consigam imprimir o seu relatório de sustentabilidade e dizer assim, ó, eu sou um grande consumidor, mas eu consegui incentivar as empresas de geração de energia renovável
em tantos megawatts-hora no ano de 2021. Perfeito? E, com isso, ela ganha mercado no mercado europeu, no mercado americano. Então, ela tem um grande propósito nisso aí, tá bom? Então, esses detalhes de consumo, eles são essenciais para a gente conseguir rastrear, não só rastrear, mas deixar isso claro no certificado, de maneira que ele pode abater um determinado consumo de energia para a filial do Rio de Janeiro e deixar a filial de São Paulo para um outro mês, por exemplo. O Rai quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Ô, Alisson, então é basicamente como se uma empresa comprovasse para o mercado, através do certificado, que ela está financiando a produção de energia renovável, independente se ela consome ou não dessa fonte, mas significa que ela está fazendo aquisição de uma fonte renovável e financiando a expansão, manutenção, exato, continuidade desse processo renovável. É basicamente isso, então. Exatamente. E a gente consegue fazer toda essa rastreabilidade. Isso tudo está dentro do blockchain. A gente consegue saber os dados do empreendimento, até a data de que foi gerada aquele determinado token de evolução, aquela energia, aquele estoque de energia. Ou seja, o token fungível, ele é uma derivação do token de evolução, que é oriundo do estoque. Perfeito? Então, a gente tem toda a rastreabilidade, tá bom? Isso é importante ressaltar, tá? Tem a data da criação, tem o hash, que é o ID da emissão, tem o hash do certificado, usa toda a infraestrutura de chaves criptografadas e chaves assimétricas, que a gente chama, que está embutido dentro da própria tecnologia blockchain. E, basicamente, é isso. As empresas... A Sandra levantou a mão aí, eu puxei ela, não sei se você está vendo como você está apresentando, então estou te avisando, tá bom? Ótimo, pode falar, Sandra. Bom, meu orgulho aí para vocês, o que vocês andam fazendo, nossa, minha admiração por toda essa liderança, essa transformação. E vocês não comentaram, mas eu vejo uma coisa que é um mindset do mercado que ainda não percebeu, ou não perceberam ainda, que através do NFT... Bom, primeiro que vocês têm um NFT baseado em ativo real, que é a energia. Só isso já tem palpável, assim, quantificável, uma relevância. E depois eu quero que a Ana explore um pouquinho mais a parte da metodologia, tá? Que eu acho que isso tem um grande valor. E o segundo é que, através desses novos modelos, a gente está incentivando a produção e não consumo. Diretamente. Então, imagina que eu invista em RegFi, porque, na verdade, no token aqui, o que vai aumentar a energia. E aí, eu estou com tokens, eu posso consumir através dos tokens nessa economia que eu sempre digo, né? Menos fiat, mais token. Vamos embora. Com certeza. Só fazendo um parêntese, né? Os nossos tokens, na verdade, eles são tokens fungíveis. Eles são os chamados FTs, Fungible Tokens, né? Os NFTs seriam os não fungíveis, né? Que seriam aqueles que são únicos, vamos dizer assim. Fazendo dando um exemplo, né, dos não fungíveis, seria, por exemplo, os colecionáveis. Eu tenho uma coleção única, exclusiva de desenhos da minha filha, por exemplo. Esse é o token não fungível. No caso aqui, a gente está preparado para trabalhar com qualquer tipo de token, mas nosso token é exclusivamente fungível. Por quê? É aquele que você consegue, mesmo sendo de origens diferentes, como eu te falei, são tokens eu posso ter vários empreendimentos gerando esse token fungível, perfeito? Claro, claro. Então, mesmo sendo de origem diferente, eu posso fungir eles. E eu posso juntar 200 tokens cuja origem é de Simplício e mais 500 tokens cuja origem é de Mascarinhas de Moraes e conseguir vender 700 no bolo só. Perfeito?
Só fazendo esse parênteses, mas realmente, com certeza, isso gera um engajamento no mercado sem precedentes. Perfeito? Ô, Adson, Oi. na sua explicação, me veio um insight aqui, e aí você me confirma. Então, o seu token fungível, ele é basicamente um agrupamento de tokens não fungíveis, né? Que são essas gerações que vão acontecendo através do token de acumulação, e você tem um pacote que é o que você efetivamente vende para o mercado, seria isso? Então, não, mais ou menos. O que acontece? A gente cria um token, a gente chama de tokens de evolução, que são os estoques de energia. E a partir dali a gente cria os tokens fungíveis. A gente não, nesse projeto específico, a gente não está trabalhando com token não fungível, mas poderia trabalhar, tá? A gente poderia, porque dependendo do modelo de negócio, faz mais sentido a gente juntar aquele ativo num bolo só ou não. Basicamente, se a gente tiver um negócio que, por exemplo, vou dar um exemplo, tem várias formas, vários motivos para a gente ter que criar um token, né? Então, vamos supor que eu queira criar um token que vai dar acesso a uma determinada ferramenta. Então, esse token poderia ser um token não fungível, porque ele é único. É o acesso para o Adson, é o acesso para o Rai, entendeu? Perfeito? Então, é mais ou menos isso. Tá bom? O Léo levantou a mão aí, ó. Pode falar, Léo. Não, bem legal, bem interessante, né? Eu acho que até estava explicando a Sandra também da economia circular, né? Então, se eu estou pensando aqui na proposta de valor, vê se eu entendi bem aqui, tá? Então, você pega o estoque, de qualquer forma, você ia ter essa geração de estoque de energia. Isso. E aí, o que vocês fizeram diferente eu vou tokenizar esse estoque de energia. E uma vez que eu conseguir tokenizar ele, eu permito com que outras empresas adquiram isso, né? Via token, aí as companhias. E necessariamente, como uma energia renovável, a gente vai conseguir gerar descarbonização. Então, assim, energia gerando mais energia, como se fosse uma pegada exponencial de gerar uma energia sustentável, né? E as empresas que também estão fazendo isso, elas vão acabar entrando dentro de uma iniciativa ESG de economia circular, né? Então, assim, essa é a ideia mesmo da proposta de valor aqui do Rectify? Exatamente isso. É uma retroalimentação com um único objetivo de descarbonização. É exatamente isso. Tanto vocês como as pessoas que também estão comprando esses tokens. Exatamente. Inclusive, tira uma dúvida. Tá, pode falar, desculpa. Não, então, é só porque eu deixei de falar que a nossa ferramenta também está preparada para poder vender tokens, esses tokens fungíveis para traders. E esses traders têm a capacidade também de vender para um beneficiário final, que são as companhias aqui. Esse retângulozinho aqui, tá vendo? Então, a gente consegue... intermediário, tá. Exato, a gente consegue fazer essa mediação através do trader, perfeito? E Exato. só uma coisa que para eu não esquecer, a questão da aposentadoria. O que é aposentadoria? É simplesmente a gente conseguir garantir que aquele token cuja origem é daquele estoque, cujo estoque foi gerado em determinado dia, ele nunca mais vai poder ser usado para nenhum outro certificado. Então, eu consigo realmente aposentar esse certificado, associando toda essa rastreabilidade, tanto de estoque de energia quanto de fungível, tá? Eu consigo aposentar ele associando a um determinado beneficiário, a um determinado período e a uma determinada quantidade, e ele nunca mais vai poder ser usado. A gente chama isso de queima de token, perfeito? Então, isso que é uma dos benefícios do blockchain, é que você garante efetivamente que não existe dupla contagem. Perfeito? Não. Mas além da segurança, né, de toda a transação, também a não reutilização, né? Deixa eu fazer uma pergunta, tentar uma engenharia reversa aqui. Antes de vocês terem essa iniciativa, o que era feito com o estoque de energia? Pois é. Basicamente, a gente usava apenas para
para alguns processos internos de validação e de checagem. A gente realmente não vendia esse certificado através de tokens. A gente tinha um processo de negócio que a gente vendia, que a Carolina está aqui para nos ajudar também, que a gente já fazia essa venda de certificado utilizando outra plataforma, que é a plataforma de hacks, que são chamados iHacks. Só que a gente tem toda uma fricção, né? Que a gente tem que contratar uma empresa, a gente gastava uma grana para poder contratar essa empresa para fazer esse serviço, e eles não garantiam vamos dizer assim, toda essa tecnologia, não tem a utilização de blockchain ao longo de toda a cadeia, entendeu? O Léo, esse outro hack que o Adson está falando, né? O iRack Standard, que é de um instituto, o Instituto Totem, é o nosso concorrente no mercado. Exato. Ele é um hack que você tem que importar, tem que pagar imposto, tá? E ele não tem, como vocês viram lá no vídeo, né? O nosso produto tem blockchain de ponta a ponta. Do Instituto Totem não tem, tá? Não tem um blockchain de ponta a ponta. E a nossa outra vantagem, eu estou fazendo pitch aqui, tá? Já para vocês poderem comprar. A nossa outra vantagem é que não tem imposto do câmbio, aí você compra em real, entendeu? Exatamente. Você compra em real. Então, a gente, se vocês não virem, a gente tem uma outra apresentação, tem vários posts aí na mídia, valor econômico e tal, falando que Furnas balançou o mercado, porque o Instituto Totem estava absoluto no mercado de hacks aqui no Brasil. Quando entrou o HackFi, ele começou a ter que pensar, né? Porque a gente não tem a pressão cambial que o iRack tem, né? O iRack Standard. Então, a gente tem uma vantagem competitiva significativa aí. E, assim, teve um evento até que eu participei com a Sandra, que foi uma coisa bem emblemática que eu vi, que eu achei muito legal, que realmente é essa pegada que a Sandra falou do modelo mental do processo, né? O que a gente, foi uma pessoa lá na plateia que falou que o que a gente teve de grande inovação foi a atitude de botar para vender, entendeu? Porque muita gente, a gente sabe que tem outros hacks, empresas fazendo hack, mas ninguém botou para vender como Furnas, sabe? Ninguém foi no mercado e começou a vender. Ninguém falou que não podia, só tinha esse Instituto Totem aí no mercado. A gente foi e botou para vender. Acho que esse foi o grande diferencial também. Tem mais mãozinhas aí levantadas, Luiz Fernando. Oi, boa noite. Vamos lá, Luiz foi o primeiro a perguntar aí, realmente, a levantar a mão, Luiz. Desculpa aí, mas é que as perguntas o pessoal vai emendando e a gente não quer cortar, porque tem muita ideia interessante, mas realmente, Luiz é o próximo da fila aí. E eu, na verdade, daquilo que eu vou comentar e fazer pergunta, em pedaços começou a ser respondido, na verdade. O que eu entendi é que a Furnas, vocês transformaram um produto e criaram uma solução financeira para isso, para você ter monetização, e claro que o lastro da própria Furnas, ela vai otimizar o mercado para que tenha esse consumo e a credibilidade. E a outra pergunta que eu ia fazer era justamente da recompra, que é o queimar o token. Mas vocês estão utilizando o trade nacional para isso, que você falou que é compra em real? Porque a maioria da tokenização no Brasil, por conta de que ainda não existe uma regulamentação, ao menos se falando em criptomoeda, uma regulamentação completa no Brasil, então você ainda está debaixo do guarda-chuva da CVM, então a maioria da tokenização está sendo externa, estão utilizando trades externas para isso. Então, pelo que você, a Ana Cláudia comentou, vocês estão na live também para nós serem até consumidores disso, serem compradores desses tokens. Então, traduzindo, vocês pulverizaram isso no mercado, ou seja, colocaram valores extremamente acessíveis na tokenização. Então, nós estamos falando aí de alguns bilhões de tokens que devem estar soltos no mercado, mas com esse objetivo de valorização.
Mas volto a perguntar, vocês estão utilizando uma trade externa para o mercado secundário ou vocês vão atuar no mercado primário já como uma figura de trade? Como que está sendo esse processo, até mesmo para nós como compradores e depois especuladores, porque daí vai abrir o mercado secundário, isso fatalmente, não tem como evitar, né? E é o objetivo também, né? O Carol, acho que a Carol pode até ajudar a gente aí nessa resposta, mas eu acho que esses nossos traders são primários, não é, Carol? Oi, Ana. Sim, nossos traders, eles são, na maioria das vezes, comercializadores de energia elétrica que compram esses RECs, né, não aposentados. Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque Sim, sim. estou com um filhote aqui vendo vídeo. Perfeito. Eles compram esses certificados ainda não aposentados, né, apenas emitidos. Aposentado é um termo técnico, né? Não sei se todos estão acostumados, é quando o certificado, ele de fato, né, deixa de ser possível a mutação dele, ele vai para o usuário final, né? Então, a maioria são comercializadores de energia que repassam para os seus clientes. A grande forma de comercialização deles é via energia premium, então eles vendem associado ao megawatt de energia, né? É uma energia certificada que já vende, mas não necessariamente isso. Algumas empresas buscam certificados mesmo para energia já consumida, né? já comprada, de outra fonte. Então, assim, a gente tem, por exemplo, venda para clientes de energia de Furnas e tem venda para clientes, para não clientes de energia, mas clientes de certificado apenas. Tá? E no mercado de trader é esse primário mesmo, seria só, por enquanto, somente esse nicho de mercado que a gente enxerga funcionando, né? Entendeu, Luiz? Então, um cliente que não comprou energia de Furnas, ele compra de outra fonte, mas ele vai comprar. Isso, inclusive, é um dos nossos grandes diferenciais, né, Ana? Porque, Exato. assim, a Engie, por exemplo, que é uma empresa que já tem o seu certificado de energia, já está no mercado, ela somente vende ele, né, comercializa ele via compra da energia. Então, ela não comercializa, pelo menos não por enquanto, apenas o REC, como a gente faz. Ela comercializa junto com o megawatt. Então, apenas a energia certificada, isso. A gente aqui comercializa independente do cliente ter comprado ou não energia com a gente. Tá? Porque o que importa é que a gente está fazendo a cessão do atributo ambiental da nossa energia, né, que a gente gera. Tá? Exatamente. Vocês estão usando a criptografia blockchain, mas então, quer dizer, o mercado secundário, a estratégia de vocês futura, vocês vão ter que abrir o mercado secundário, com certeza. Então, mas tem um detalhe no mercado secundário que basicamente é como se é como se tivesse um mercado secundário, sim, mas é só um início, é só no primeiro nível. Tá? Mas ele não é transacional ainda, esse mercado secundário, porque é só um certificado. Eu não estou explorando esse certificado, eu só estou repassando. Eu ainda não posso explorar financeiramente. Né? Entendi. Como se fosse um token livre, correto? Então, mas tem um porquê disso. É por conta da aposentadoria. Porque, sim, eu entendi. É por isso que a gente tem que associar o beneficiário final. Então, se a gente fosse transferir, não tem na verdade, Adson, o certificado emitido, né, para o trader, ele pode ser transacionado quantas vezes quiser antes da sua aposentadoria. Então, um trader, por exemplo, pode passar para outro trader, que pode passar para outro trader, desde que ele não seja efetivamente aposentado. Tá? Aí, quando ele é aposentado, ele não fica mais comercializável, né? Desculpa, uma última pergunta, complementando, o certificado ele tem prazo de validade já específico ou ele está em aberto? Então... Quer que eu responda? Então, porque tem alguns tipos de validade, né? Tem a validade após a emissão do token de evolução, sim, que eu tenho uma determinada janela para trás, um limite de janela para trás que eu posso emitir um token fungível a partir daquele token de evolução. Esse é um tipo de validade. Né? Aí a Carol pode explicar
Eu vou explicar a validade após a emissão. do atributo ambiental, né, do REC propriamente dito, não da parte tecnológica. Isso. No mercado de certificados, a gente tem 2 datas hoje em dia, né, para poder validar esse certificado. Os RECs de um determinado ano, eles podem ser, quer dizer, a energia, vamos colocar assim que fica mais correto, a energia de um determinado ano, ela pode ser transformada em REC, né, o atributo ambiental dela pode ser transformado em certificado de energia renovável até o dia 31 de maio do ano seguinte para a energia gerada no primeiro semestre e para a energia gerada no segundo semestre até 30 de setembro. Tá? Isso foi uma mudança, inclusive, recente, que ocorreu. Antigamente era só até maio, 15 de maio, tá? E agora foi postergado esse prazo. Então, assim, Quase teoricamente... 360 dias. Isso. As empresas, elas fazem seus inventários, né, de gases de efeito estufa, normalmente no primeiro trimestre, né, de um ano, contabilizando todo o consumo, né, e emissão de gases do ano anterior. Então, é nesse período, normalmente, que se perdia a validade do atributo ambiental, já que ele passava a ficar inútil, né? E aí, com a pandemia, algumas empresas começaram a fazer isso um pouco mais para frente, então foi flexibilizando de um lado, acabou se flexibilizando de outro, né? Como as empresas começaram a ter prazos maiores para o inventário, os certificados também passaram a ter um prazo maior para a sua emissão. Então, o prazo a validade, né, que se tem dele hoje em dia é essa. Porém, se um REC for emitido, mas não aposentado, aí ele fica como se fosse num estoque, né, do trader, na carteira do trader, para poder ser aposentado no futuro. Só que isso não é muito comum, porque como tem essa questão dos inventários, né, acaba que ele fica meio inutilizado depois. É muito raro uma empresa vir inventariar consumos muito anteriores, né, de anos anteriores. Então, é mais dinâmico mesmo. O aspecto contábil de realização a longo prazo também, isso vai ter variação, porque o lastro que você está fornecendo também futuramente ele vai pesar aí, favorável ou contra. Ele está prevendo também nesse certificado qual é a valorização desse REC ou não? Não, a gente não tem esse dado dentro dele, não. Valorização é o valor que você está falando, o valor do REC? Não. Não é isso, é valorização, ganho né? financeiro. Ganho financeiro. Não é um atributo do REC. Não é. A gente está acreditando no mercado, né? Acho que a gente acredita que isso vai acontecer de forma natural, de forma orgânica, até por conta das exigências do próprio mercado, né? Vamos dizer assim. Só complementando aí. Obrigado. Quem falou foi o Ryan? Isso. Não, só queria puxar o André aí, porque, como eu já previa, que esse encontro seria maravilhoso no volume de perguntas, curiosidades e possibilidades de negócio que surgiriam. Eu estou ficando angustiado, porque está difícil gerenciar o tempo, porque as perguntas são maravilhosas. Então, queria passar a palavra para o Andrei. André é furniano, né, gente? André é furniano. Quando ele está com a mão levantada, eu, como host, eu tenho que, mesmo sabendo que ele faz parte do time de vocês, eu sou obrigado a lhe dar a palavra. Recfai é dele também. Vamos lá, na verdade, Andrei. parabéns. Estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Parabéns, Ana Cláudia e a equipe toda aí, né? Até aí, falando um pouco sobre... talvez eu seja o mais antigo aí, né? Tenho já 27 anos de empresa, né? Então, eu já peguei a estatal lá, desde que... Até quando Angra, né? A usina de Angra pertencia a Furnas, usina nuclear. Então, assim, existe um espírito de inovação já dentro da empresa, já de longa data. Talvez reprimido por algumas coisas que engessavam aí. Então, assim, a Ana Cláudia, aí, até o setor dela, esse setor de inovação até, né, mais recente, e eu parabenizo aí também a DDI.G, essas iniciativas da DG aí, que é a Diretoria de Gestão Corporativa, parabenizo. Eu vivi grande parte, né, praticamente toda a parte da minha vida na DO, que é a Diretoria Operacional. Essa, sim, é mais engessada até pela natureza de operação, né? A inovação envolve
você experimentar e errar. Aqui a gente não pode errar, porque é o 24/7 sistema elétrico. Isso é uma dimensão crítica, né? É complicado. Mas mesmo assim, né, a gente consegue. Aí tem o Adriel lá com os projetos do Nova Furnas. Com a gente. Depende muito do apoio gerencial realmente para avançar. Mas parabenizo aí. Eu fiquei só com algumas dúvidas, assim, na relação, por exemplo, a plataforma blockchain, a nível de processamento, né, dos nós, Furnas ou ela pega alguma já existente, alguma plataforma já existente, ou foi desenvolvida essa questão assim? Quem é que são os nós que ficam gerando, certificando, emitindo esses certificados? É de alguma plataforma já existente? Legal. A gente está usando uma plataforma chamada R3 Corda. É uma plataforma de blockchain especializada em mercado corporativo, em que não necessariamente todos os nós validam a transação. Ou seja, a gente pode escrever no contrato inteligente qual parte a gente quer que participe daquela transação ou não. É uma característica específica desse blockchain, que é Corda R3. Então, esses nós, assim, não é uma plataforma fechada ou é aberta? Não. Os nós são... Não. Então, hoje a gente tem 4 nós dentro da rede. Os nós são máquinas, tá, Andrei? Isso. São máquinas. São nossas, da nossa nuvem. Que se comunicam entre eles, né? Vamos dizer assim, através dos contratos inteligentes. E a gente, à medida que existam novos players, novos nós vão sendo adicionados de forma on the fly. A gente tem aqui uma tecnologia que a gente consegue adicionar novos nós de forma bem simples e bem rápida. Vamos dizer assim, uma rede fechada de Furnas, né? Porque se os nós são todos de Furnas, você tem... Então, mas é bom deixar claro que não precisaria ser. Ou seja, a gente tem projetos, por exemplo, a gente pode até colocar aqui, a gente está trabalhando com alguns players do mercado do setor elétrico para ampliar essa rede, não só sob o ponto de vista de novos beneficiários, mas também ampliar a rede sob o ponto de vista de regulação, né? Então, eu não sei se pode falar, Ana. Eu acho melhor não, que a gente está com um termo lá de... Então, a gente está aí trabalhando aí com novos players da área de regulação para poder ampliar a rede e gerar mais engajamento, mais segurança, mais, vamos dizer assim, credibilidade e tal. Perfeito? E eu vi assim a questão de estoque de energia, né? Você, na verdade, trabalhando com energia, né? A Furnas já gera energia há décadas, né? Então, você pegou alguma janela para gerar de estoque? Eu estou com janela para acumular esse estoque de megawatt-hora aí para se considerar como, para vincular com os certificados? Porque... Seria ótimo se a gente pudesse, mas tem uma limitação de tempo. A gente tem uma janela aí de, no máximo, 2 anos aí, que a gente pode... A Carol explicou mais ou menos na última pergunta, né? A gente tem uma janela de tokens de evolução que a gente pode utilizar para poder emitir o certificado fungível, entendeu? Se pudesse, a gente poder... Imagina. Se a gente porque nossa mãe, né? Nosso estoque é gigantesco. Exatamente. E assim, a procura foi tão grande do mercado que a gente teria que gerar mais energia, tá? Porque a gente tem uma das maiores usinas está com o Instituto Totum, e foi um contrato que já foi firmado. A gente está tendo... A Carol pode falar aí, né, Carol? Se a gente tivesse mais energia, a gente botava para a Rectify e vendia. A gente tem hoje em dia 2 usinas, né? Dentro do Rectify são 2 usinas, uma usina grande, né? Que é a Mascarenhas, e a outra é Simplício Anta. E no Rectify a gente tem outras 2 hidrelétricas no Rectify, desculpa, no IREC, 2 hidrelétricas, incluindo a nossa maior, né? E os nossos parques eólicos. Mas a gente, ainda mais agora no cenário de descotização, né? Das nossas usinas, a gente pode colocar aí diversas usinas havendo demanda para isso, né? Uhum.
Com certeza. E tem uma coisa importante também, que é a questão da auditoria, né? Todas as usinas que a gente gera o certificado, elas passaram por uma auditoria. Então, a auditoria tem uma data de início, vamos dizer assim. Então, só a partir daquele ano, daquele momento, que a gente consegue fazer a negociação desses tokens, né? Porque realmente essa auditoria atesta que realmente aquele megawatts-hora ele veio daquela usina, daquela determinada unidade geradora. Consegui responder, Andrei? Não, perfeito, respondeu até além, porque eu justamente queria fazer uma pergunta justamente isso. Quais as usinas, né, que estariam vinculadas? Porque o nosso parque é bem vasto. Essas que têm contrato já com outra, assim que existe a ideia de absorvê-las depois, também com rompimento de contrato lá. Com certeza. A ideia é essa. Eu gostaria... vamos lá. É porque a gente tem algumas coisas para falar aqui ainda sobre, por exemplo, o autoabatimento. Mas pode continuar. Realmente é um assunto muito interessante, cara, e assim, a gente que já é do setor, né? Essa questão da questão do valor, né? Você já falou que o mercado teve uma boa aceitação. Agora, a questão de força de entrada de novos concorrentes, né? Tem várias empresas que também têm energia renovável, né? Existe essa tendência de entrar outras no mercado. Sim. E como é que você vê essa relação? Não só no mercado, mas na valorização? nossa rede, né? Existe a tendência, sim. Mas a gente está numa fase de transição, né? Onde as empresas tinham os contratos firmados com a REX, né? Então, uma vez que esses contratos vençam, a gente com certeza as empresas vão aderir, com certeza. E tem uma característica dentro da própria rede que a gente usa, né? Que um dos entraves na rede blockchain é a questão da infraestrutura de um nó, né? E a gente conseguiu criar, por exemplo, a questão de accounts. A gente consegue abstrair um nó através de contas. Então, dependendo do requisito do participante, dependendo do requisito do beneficiário, não necessariamente a gente precisaria criar vamos dizer assim, um nó único, exclusivo, com toda a tecnologia que aquele nó requer. A gente poderia abstrair através de contas também. Isso meio que democratiza um pouco a questão do blockchain também. Gente, só um detalhe aí, Andrei. Em cima disso que o Adson está falando, é fantástico. Não sei se vocês captaram. Uma empresa que quer colocar sua energia, a sua geração lá dentro da nossa plataforma Hackify, ela não precisa ter uma infraestrutura blockchain. A gente provê isso para ela. A nossa arquitetura favorece isso, entendeu? A gente está fazendo a democratização do blockchain. São dois modelos de negócio, né? O próprio Hackify e o prestação de serviço, né? Exato, Andrei. O Hack e esse serviço de transacionar a venda dos hacks de uma outra empresa. Você está falando, a gente pode perfeitamente colocar dentro da nossa plataforma o processo de tokenização de estoque de energia do concorrente. Entendeu? Perfeito. É o que a gente vai avançar agora. Agora também, falando aqui para vocês, né, a gente trabalhou nesse modelo de negócio do Hack, o Hackify. Esse modelo aí a gente já tem recebido o pedido, tá? Só que a gente ainda não desenhou com a diretoria como que a gente vai bilhetar isso, né? Qual o FII que a gente vai cobrar nesse novo modelo de negócio? É o que a gente está trabalhando. A gente precisa fechar agora, porque com esses eventos, a gente falando, o pessoal lá da comercialização divulgando, a gente está com uma campanha aí nas redes sociais que Furnas deu hacks para os colaboradores, justamente para que a gente coloque o Hackify na mídia. A gente tem recebido esses pedidos, né? E a gente não está com esse modelo de negócio ainda definido, tá? Preço, mais especificamente. Mas isso é fantástico que o Andrei captou. Entendeu? A gente está democratizando o blockchain. Quer dizer, muitas empresas falavam para a gente, pô, mas eu não tenho essa infraestrutura, esses nós, essas máquinas, rede corda e tal. Cara, não precisa. Deixa isso com a gente. Exatamente.
E dando uma de ansioso aqui, querendo perguntar para vocês aí, porque infelizmente, o nosso encontro vai até às 9 horas. Eu não sei se o pessoal tem compromisso. Estava até falando aqui, cara, acho que foi um dos encontros que passou de forma mais rápida quando a gente viu e estava muito difícil de controlar o tempo. E eu queria dar uma de ansioso aqui e fazer a pergunta que eu acho que talvez seja até um absurdo no tudo que a gente está conversando aqui, e aí, qual que é o próximo passo desse projeto? O que vocês já têm pensado em mente para um estágio 2, um estágio 3? Tem alguma coisa já pensada, Adson, Ana? O que vocês estão pensando de trazer para esse ecossistema? Qual que é a ideia de vocês de evolução disso? O que pode nascer desse embrião? Ótima pergunta. E é o que a gente estava querendo falar mesmo, né? A gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, pessoal, entre os dias 8 e 11 de novembro, o Rio Innovation Week. A gente vai falar já de 2 produtos nossos lá. A gente fez um pré-lançamento no Blockchain Rio, que é o nosso sandbox, e ele vai ser oficialmente aberto aí, como eu sei que esse vídeo vai atingir ainda muitas pessoas que vão assistir não offline, né? Eu queria deixar isso registrado. O próximo passo é esse lançamento do Nets, que é o nosso sandbox. É o ambiente onde o RecFi foi criado, tá, Rai? A gente chamou de Nets, Núcleo de Experimentações Tecnológicas de Soluções de Energia. Para a energia. Soluções para a energia. É o Nets. Então, esse ambiente onde o RecFi nasceu, o ambiente de experimentação, que a gente viu que foi super de sucesso, né? A gente tem aceleradores lá para que o produto... Ele nasceu tão rápido assim por causa desses aceleradores. Então, a gente está abrindo esse ambiente para o mercado. E a gente vai chamar startups, vai ter um ciclo todo definido, que a gente vai lançar isso no Rio Innovation Week. E uma outra coisa que a gente vai também divulgar, que a gente ainda não divulgou nenhum lugar, é o split que a gente fez desse produto, né? Que a gente está chamando, e a gente tem o RecFi, o REC, e esse que o Andrei pegou bem, que é essa plataforma que tokeniza e comercializa ativos, a gente está chamando de Infinity Chain. É uma plataforma que a gente também vai oferecer para a empresa que queira tokenizar energia ou qualquer outro ativo, tá? Lembrando que o que são os tokens, né? Qualquer coisa que a gente consegue abstrair para dentro da plataforma blockchain. Basicamente, qualquer ativo, vamos dizer assim, um bem, um direito. A gente pode tokenizar moeda, pode tokenizar qualquer recurso, pode tokenizar acesso, patrimônio, identidade, por que não? Tem várias situações de acesso, né? Contratos de relação de uma empresa A com a empresa B. Então, é um mundo aí que a gente pode realmente utilizar a própria tecnologia para conseguir, por que não, atender novos mercados. Perfeito? E a gente, assim como a gente registrou o RecFi, né, a gente está no processo final agora de registro da Infinity Chain, essa plataforma, que a gente está falando assim de uma forma simples, tokenizadora, né? É a nossa plataforma tokenizadora. Então a gente também vai fazer esse lançamento aí em novembro. E também com você sabe que você vai voltar aqui, você e Adson vão voltar aqui para a gente falar desse projeto novo, com certeza. Não, e o convite já está feito, complexo. Não aceito negão, não aceito não como resposta. Show de bola, tamo junto aí. Tamo junto. Beleza? Gente, infelizmente, por conta de respeito ao horário, para que ninguém sinta, puxa, queria ficar mais, mas eu marquei compromisso para depois do horário do encontro. E até mesmo por conta eu tô, não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu estou num ambiente diferente do que vocês costumavam viver. Eu estou dentro da empresa. Então, também tem um horário limite para poder sair. Infelizmente, falei com a Ana aqui que eu sabia que esse encontro
ia render, a gente fica com aquela, poxa, pessoal, será que o pessoal vai se interessar? Eu falei, Ana, corre o risco da gente não conseguir falar sobre vários assuntos que a gente quer, tamanha a curiosidade que vai surgir desse assunto. E não por menos, a gente já tem inclusive, eu estou brincando aqui com a Ana e com o Adson, mas a casa é aberta, a Ana faz parte desse projeto aqui comigo há bastante tempo, a Ana, Léo, próprio Bruno, a Edna, todo mundo Edneia, perdão, que sempre participou aqui desse grupo. Então, esse também é uma mesa que é aberta para todos vocês trazerem, tá? O projeto de vocês. Para mim é um prazer estar trazendo essa mesa redonda aqui para que todo mundo possa conversar, interagir com um projeto desse nível que talvez a gente não teria acesso, né? As pessoas que têm curiosidade, às vezes, vão ver uma entrevista da Ana, um texto escrito pela Ana, ou até mesmo uma apresentação no Rio Innovation Week, mas não consegue sentar aqui e conversar com as pessoas que efetivamente criaram isso, tirar as suas dúvidas, entender como isso funciona para dentro do seu negócio. Então, acho que isso que é, tipo assim, a beleza vamos dizer assim, dessa forma que a gente faz essa reunião. O porquê que eu tenho que... qual que é a ideia? Por que eu estou tendo que fechar isso daqui para a gente conseguir chegar? Como vocês sabem, a Ana fez aqui, vai fazer um sorteio de livros para o pessoal. Então, eu vou estar colando aqui no chat agora. Eu mantive o nome das 16 pessoas, tá? Que estiveram aqui o tempo inteiro. Eu falei com a Ana que a aderência foi maravilhosa. Normalmente, nesse finalzinho, Bruno, que está aqui, que está sempre nos encontros, Léo, sabe que no finalzinho o pessoal vai saindo por conta do compromisso, do horário, janta, filho, esposa, tem que ir embora para casa. Então, já vai dando uma caídazinha, como hoje não caiu. Então, Ana, eu tomei a liberdade de botar o nome das 16 pessoas, tá? Para que a gente possa fazer o sorteio. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Muito no modelo vamos fazer. Então, eu estou utilizando aqui realmente um sorteador online, tá? Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Então, nós temos 16 números. Eu estou mandando no chat agora. Mandei no chat o código do ingresso de todo mundo. Por que eu não botei o nome? Para todo mundo ficar curioso para saber quem vai ganhar. Então, se eu botasse o nome ali, todo mundo ia saber. Então, a gente vai fazer, número tal, quem que é o código? Aí a gente vai lá e procura para poder dar um pouquinho de suspense, tá bom? E o código é fácil, né? Exatamente. É quase um hash, né? Então, vamos lá. Ana, são quantos livros diferentes? São 5 livros, 3 de transformação digital e 2 de RH. Que isso, hein, gente? Isso aqui vai parecer Natal. Então, vamos lá. Nós vamos sortear o primeiro que tem 3 e depois o que tem 2, tá bom? Tá bom. Então, vou botar aqui, para sortear 3 números. O Adson e a Ana estão concorrendo, mas se eles ganharem, não vale a gente... Não, eu não preciso, gente. Você já botou meu nome aí mesmo? Eu botei 16, mas se cair o seu número, a gente tira. Só para ver se você tem sorte, né? Eu chamei todos os participantes. Se cair com a Ana é meu, pode ser, né? Tranquilo. Se caiu da Ana, vem para mim, que ela está me devendo que eu ainda não fui sorteada nesses livros. Então, vamos lá, participo de todos os eventos. Então, tá aqui, entre 1 e 16, sortear 3 números. Vamos lá. Vamos ver quem que vai sair. Tá muito chique essas lives, hein, meu? Que é isso, rapaz. Então, vamos lá. O primeiro, número 8, 11 e o 16. Vamos lá ver quem são essas pessoas. Número 8. Mas aí saiu, não. Aí é brincadeira, pô. Léo, Felipe Lopes e Vivi. Puta merda, parece até marmelada. Felipe pode abrir mão aí também, Felipe. Tô aqui, hein? Não, esse transformação digital ele não tem, não, Felipe. Isso não tem, não. GRTE eu abro mão. Isso aí foi dentro. Então, Léo, você foi um dos sorteados. A Vivi e o Felipe Lopes, que também é da casa lá, tá tudo lá desse negócio, cara. Então, agora eu vou sortear, sem repetir o resultado, então, essas 3 pessoas, né, para a gente poder dar oportunidade para o restante do pessoal. São os outros 2 livros. Então, os 3 primeiros, quais livros foram, Ana, perdão? Transformação Digital no Brasil. Show. E agora vários cases, gente, esse livro está o máximo, esgotou na editora. Vamos lá, então. Tá vendo como é o destino, né, Rai? Tá vendo? Isso aí é brincadeira, rapaz. Vincula um NFT aí nesse livro aí, hein? Vamos lá.
12 e 14. E Quem é o 12? Luiz Fernando e o Marcos Teixeira. Não, Luiz Fernando já tem esse livro. Pode Sério? sortear mais um. Fica o Max e mais um. Eu não tenho. Ah, o Luiz Fernando, quem é? Ah, pensei que era o outro, Luiz Fernando. Ah, não, o Luiz Fernando pode ser também. Mas qual é o Luiz Fernando aí? Porque tinha outro Luiz Fernando. É o Luiz Fernando Kunz, que está aqui com a gente. Eu aceito em token, então. E o Marcos Teixeira. Ah, então tá fechado. Gente, olha só. Estou deixando aqui no chat meu e-mail de Furnas. Eu aceito em token, maravilhoso. Ele quer porque quer o token dele para ele poder vender depois, rapaz. Olha só, pessoal. Vamos fazer o seguinte: quem recebeu, quem foi sorteado, me manda um e-mail para esse e-mail de Furnas, tá? Que a gente falou aqui sobre Furnas, né? Então, eu nem vou deixar meu e-mail pessoal. Manda para mim, que aí com o e-mail de vocês, eu vou juntar o e-mail dos 5, eu vou encaminhar para a editora. Aí vocês, é só passar o endereço de vocês para vocês receberem o livro em casa, tá? A gente tem um esquema lá, assim. Muito top. Perfeito. Né? Gente, e se não bastasse tudo esse que a gente viu, esse encontro aqui, talvez para muitos de vocês não seja algo muito grande, mas a gente vai conseguir fazer algo que vocês me pediam há muito tempo. Então, o Adson e a Ana, quando a gente estava conversando sobre o alinhamento desse encontro, me tiraram da zona de conforto e falaram, o que a gente vai entregar? E aí eu falei, o que vocês vão trazer? E aí eu consegui, estou correndo atrás para que seja de uma forma sempre melhor, buscando trazer algo diferente para vocês. Nesse primeiro momento, eu não prometo, mas temos quase certeza de que nós vamos ter os nossos certificados no LinkedIn, tá? Então, a partir de agora, a gente vai emitir certificado de participação. Vocês sempre me pediram isso. Demais, cara. Corri atrás para tentar fazer. E é isso, tá? Todo mundo hoje vai estar recebendo. Hoje não, né? Porque eu vou sair daqui e vou chegar em casa meia-noite. Mas eu vou estar emitindo certificado de participação para todos vocês. Eu acho que é o mínimo que eu devo a todo mundo que vem aqui e vamos dizer assim, se desprende de fazer parte desse projeto junto comigo, tá bom? Talvez não é um certificado da Start, senão é um MIT, mas eu acho que já serve para você colocar lá no seu LinkedIn, dizendo que você está buscando o lifelong learning, que você está buscando discutir assuntos da atualidade. E ainda eu estou estudando, junto com a plataforma Simpla, a possibilidade de emitir os certificados dos nossos encontros anteriores. Então, no final de semana, eu vou estar tentando concluir esse assunto, e aí eu vou fazer um post lá no meu LinkedIn para quem tiver interesse de receber os certificados anteriores, e aí o pessoal vai conversando comigo lá no LinkedIn, e aí eu vou trazer para vocês, tá bom? É isso. Excelente. Espero que... Start-se, abra os seus olhos, porque está chegando um concorrente, tá ok? E a Amazon abre seus olhos, porque a gente acabou de fazer uma parada de Amazon via token aqui. Então, assim, já bombou as ideias já e... Isso aí. Live de trilhões. Sim, Adson. Felipe aí. Olha aí, produto novo. Bacana. Eu só fico olhando produto, gente. Dinheiro. É isso. Gente, eu queria pedir para vocês a gentileza da gente tirar uma foto aqui, quem puder abrir a câmera no finalzinho. Hoje vai ficar todo mundo com um quadradinho pequenininho, porque tá... todo mundo acabado, né? Não, porque tem bastante gente, então normalmente ficam 3, 4, 5. Hoje a gente ficou com 15 até o final. Então, quem puder abrir aí, e quando tiver todo mundo pronto... melhor a iluminação aqui, que eu tô com a iluminação ruimzinha. Dá um joinha que eu tiro o print para todo mundo. Eduardinho tá aí, tá aqui. Abre uma janelinha do Hackfy também, já fazendo propaganda, Ana. Depois você me dá 10%, tamo junto. Vamos lá, então, gente. Que é para mandar do livro? Em qual conta de e-mail? Tá aqui no chat. Aqui, ó, anac@furnas.com.br. ANAC. Agência de Aviação Civil. Aqui, ó. Quase que eu ia falar, pô, a Furnas está fazendo avião também? Tirou a foto? Eu tô aqui sorrindo, hein? Não tirei não, porque eu estava respondendo. Avisa aí para sorriso não amarelar. Então vamos lá, em 3 segundos, hein?
1, 2, 3. Eu saí falando. Alguém quer tirar de novo? Alguém saiu falando? Vamos ver aqui. Vê se Deixa eu ver. que eu tô com o olho fechado. Você sempre fica... Eu fui o único que saiu falando, então o problema é meu, porque eu sou organizador e não parei de falar na hora que tinha que parar de falar. Então, vamos embora. É isso. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. galera. Pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, até mais. Sucesso, galera. Tchau, gente. Parabéns, galera. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Muito bom.